Seja bem-vindo ao curso Pré-IFMG Matemática da plataforma Mais IFMG. Nessa aula número 7, vamos abordar uma questão envolvendo equação de reta no plano cartesiano, especificamente a inclinação da reta no plano cartesiano. Questão número 7. O gráfico abaixo descreve os deslocamentos da lebre e da tartaruga através da famosa fábula entre esses dois animais. Item A. Determine após quanto tempo a tartaruga alcançou a lebre. Item B. Determine por quanto tempo a lebre ficou dormindo. Duas informações importantes que são observações referentes à questão número 7. A primeira, a velocidade dos animais é dada pela inclinação da reta no gráfico. Segunda observação, a velocidade da lebre após acordar é a mesma antes de dormir. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão número 7 e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então vamos iniciar pelo item A. Então já sabemos que o eixo horizontal é o tempo em minutos, eixo vertical é a posição em metros, a tartaruga tem a velocidade dela representada pela reta verde, então ela tem uma velocidade constante e a velocidade é dada pela inclinação dessa reta, por isso que ela é menos inclinada do que a reta em vermelho, inclinada da lebre, tanto é que de 0 a 5 minutos a lebre tem uma velocidade maior, por isso que ela atinge ali a posição 50 metros e a tartaruga, no caso, ainda não atingiu essa posição, ou seja, menos do que 50 metros, em 5 minutos. Muito bem, para o item A, a gente vai resolver ele usando basicamente a inclinação da reta da tartaruga, porque ele pergunta após quanto tempo a tartaruga alcançou a lebre. Então a lebre ela sai com velocidade maior, atinge 50, depois a partir daqui ela dorme. Então essa reta paralela ao eixo da horizontal é o período que a lebre está dormindo. E a tartaruga encontra com a lebre nesse momento, ou seja, T1, precisamos do T1. Como a inclinação da reta é dada pela variação do eixo Y, pela variação do eixo X, a gente pode pensar aqui na seguinte situação. Qual vai ser a variação do eixo Y? Podemos fazer aqui, por exemplo, de verde. A variação do eixo Y aqui vai ser de 200 até 0. Portanto, 200. Então, a variação aqui é 200 dividido pela variação do eixo da horizontal, do eixo X, que é de 0 até 240. Já sabemos, portanto, que aqui é um ângulo reto. Então, a gente tem que a velocidade da tartaruga será 200 dividido por 240. E essa velocidade sendo a mesma aqui, vou utilizar essa variação que vai de 0 até T1 e a posição que ela vai encontrar a lebre, a tartaruga, é na posição 50. Então a variação que a gente tem que propor aqui vai ser de 50 sobre T1. Sabemos que aqui também tem um ângulo reto. Utilizando essa habilidade, no caso a inclinação da reta, a gente consegue resolver. Outra forma seria a semelhança de triângulos, já que a gente tem aqui dois triângulos semelhantes. Então a velocidade da tartaruga sendo constante, a gente vai pegar essa variação que vai de 0 a 50, 50. E a variação no eixo X, no eixo horizontal, é de 0 até T1. Será T1. Agora a gente pode fazer as simplificações, esse 0 simplifica com esse 0. Posso simplificar por 2, dá 10, por 2, 12. Uma boa maneira é deixar dessa forma para ficar o 10T1, que aí a gente multiplica cruzado, ou em outras palavras, se o T1 está dividindo, ele vai para lá multiplicando, se o 12 está dividindo, também passa para lá multiplicando. Vai ficar T1 vezes 10, vai ser 10 vezes T1.
isso é igual a 12 vezes 50. Se fosse 12 vezes 100, daria 1.200. Como é a metade, 600. Portanto, T1 será 600 dividido por 10, 60 minutos. Esse será, portanto, o tempo em que, ou seja, após quanto tempo, né, a tartaruga alcançou a lebre. Ela vai alcançar a lebre depois ou após 60 minutos. Esse T1 será de 60 minutos. Ok? Muito bem. Item B. Determine por quanto tempo a lebre ficou dormindo. Então eu preciso saber agora, desde o tempo igual a 5 minutos até o tempo T2, é o tempo que a lebre ficou dormindo. Sabemos que a velocidade da lebre é a mesma antes de dormir e quando ela acordou. Portanto, essa velocidade é dada pela inclinação. Vou fazer aqui em vermelho para ficar coerente com as cores das retas. Vai ser essa variação do y, dividido pela variação do x, também será igual a essa variação aqui do y pela variação do x, ou eixo vertical dividido pelo eixo horizontal. Esse ângulo aqui é 90 graus. Para fazer o sentido aqui dessa relação, podemos usar a semelhança de triângulos ou a própria definição da inclinação da reta. Nesse caso, teremos a variação aqui de 50, que vai de 0 a 50. 50 está para essa variação aqui, que é 5. Aqui a gente já calcula a velocidade da lebre. 50 por 5 vai dar 10 metros por minuto. Essa variação, agora para essa parte, é de 200 até 50, então a variação é de 150, dividido pela variação aqui. Ou seja, vamos chamar essa variação de ΔT. É uma variação do tempo, para que a gente evite fazer cálculo aqui com 245 menos T2. Aqui nós podemos simplificar 50 por 5 dá 10, e aí a gente multiplicando cruzado, ou passando esse ΔT para lá multiplicando, fica 10 variação do tempo igual a 150. Portanto, essa variação do tempo é 150 dividido por 10, 15 minutos. Ainda não é a nossa resposta, porque essa variação aqui é 15 minutos. Se é 15 minutos, a gente sabe que o tempo T2 é 230 minutos. Basta fazer 245 menos 15, 230. Já que 230 mais 15 da variação aqui, 245. Ainda não é a resposta do problema, porque esse é o valor do T2. A pergunta do item B é: qual será o tempo aqui, ou qual o intervalo de tempo, ou por quanto tempo a lebre ficou dormindo? Vai de 5 minutos até T2, que é 230. Então basta fazer 230 menos 5. Então esse tempo é 230 menos 5 minutos. Esse tempo é 225 minutos. Com isso a gente encerra a questão número 7. Só para ficar claro aqui a situação das variações, da onde surge o 50? Vai ser 50 menos 0. Sempre eu pego o valor, por exemplo, maior menos o menor. Né? Por exemplo, 50 menos 0. A variação do eixo x vai ser 5 menos 0. A gente poderia fazer também aqui 200 menos 50 e dividido por... Se a gente não chamasse de ΔT, eu poderia fazer 245 menos T2. Essa vai ser a variação. Aqui a gente encontra o T2 de forma direta, porque esse zero vai sumir.
a gente vai encontrar o tempo 2 igual a 230 minutos. Mas eu fiz aqui pela variação para evitar esses cálculos. Apesar que esse cálculo aqui na parte de baixo também não é difícil, porque vai ficar 50 por 5 dá 10, aí eu multiplico, fica 10, aí eu aplico a distributiva aqui, 10 vezes 245 menos 10 vezes T2, eu já acho o T2 direto. Mas preferi aqui achar o valor da variação desse tempo para subtrair de 245 e achar 230. Nossa resposta final, 225 minutos. Só mais um detalhe, se ele pedisse a velocidade da lebre, a gente encontra aqui. A velocidade da lebre vai ser 50 dividido por 5, 10 metros por minuto. Se ele também pedisse a velocidade da tartaruga, a gente vai resolver pela divisão. Velocidade da tartaruga será 200, que é de 0 a 200, vou pegar esse intervalo. A gente utilizou no item A, 200 dividido por 240. A gente pode simplificar, não foi solicitado na questão, mas aí eu vou ter 10 simplificando por 2 sobre 12, continuando por 2 vai dar 5 sextos, ou seja, quase 1 metro por minuto. 5 sextos metros por minuto. Se eu dividir 5 por 6, vai dar 0,8 alguma coisa, mas posso deixar dessa forma. Se ele pedisse a velocidade da tartaruga é 5 sextos metros por minuto e a velocidade da lebre é maior, 10 metros por minuto. Por isso que ela fica aqui nesse período dormindo e ainda assim, mesmo dormindo, agora ela começa a percorrer com uma velocidade que ela percorreu antes de dormir, ela alcança novamente a tartaruga nesse momento, em 245 minutos. A tartaruga está na posição 200 metros e a lebre também está na posição 200 metros. Ela se encontra numa determinada, os dois animais se encontram na mesma posição após 245 minutos. Então fiz uma análise ampla dessa questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.